Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Tudo bem? Eu sou o pastor Ageu Melo e aqui mais um vídeo caseiro. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra, um texto da palavra de Deus. Você que é evangélico, você que não é, principalmente, que você possa assistir o vídeo, possa ser tocado pela palavra de Deus, por palavras que saem da minha boca, porque são palavras que vêm de Deus, Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, fala assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Em outras versões, a minha versão é a mais atualizada da Bíblia, fala assim: o fim das coisas é melhor que seu início. Em outras versões, O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que vive certas fases hoje e talvez não entende. Eu também passo por isso. Tem coisas na minha vida que eu passo que às vezes eu não consigo entender. Situações, por exemplo, na família, na minha vida profissional, no meu ministério, no ministério mesmo, na caminhada com Deus, Tem hora que você está rodeado de pessoas e tem horas que você não está. Tem hora que você está numa igreja grande, cheia de gente, e tem hora que você está numa igreja pequena, como é o meu caso agora. Estou numa igreja pequena, mas eu sei que Deus está lá, e tudo há um trabalhar de Deus, tudo há um propósito. Onde que eu quero chegar? Talvez você esteja passando hoje uma fase difícil da sua vida, que talvez nem você mesmo entende. Mas saiba que tudo tem um processo, para tudo Deus tem um propósito. Se você está passando por isso, seja uma enfermidade, ou seja uma luta, uma adversidade, um problema financeiro, para tudo há um propósito. Talvez Deus quer que você volte a orar mais. Talvez Deus quer ou está te dando um sinal para que você volte a buscá-lo mais, ou como você buscava antigamente. E a Bíblia nos diz que melhor é o fim das coisas, que eu já li, do que o princípio delas. Ou seja, não importa também como começou. Talvez a sua vida no começo foi um fracasso. Muita gente não dava nada para você. Muita gente não apostava nada em você. Olhavam para você, ou talvez olhava para mim mesmo, eu passei por isso. E te julgavam, me julgavam, porque não te conhecia, não me conhecia, não sabia os propósitos que Deus tinha para cada um de nós. E a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas. Ou seja, melhor é o que está por vir. Melhor é o que Deus vai fazer. É isso que está dizendo, do que o princípio delas. Então não importa como começou. Eu digo mais, não importa qual que é o histórico da sua família. Não importa se seu pai foi assim ou foi assado. Porque muita gente acusa, e eu vejo muito isso, muita gente acusa jovens na igreja, pessoas na igreja, porque o seu pai, sua mãe, por exemplo, foi uma prostituta, ou seu pai foi um alcoólatra, ou um drogado, ou seus pais, por exemplo, são separados. Existia preconceito sobre isso. Hoje não mais, mas hoje ainda existe, não muito, mas ainda existe. Mas antigamente era mais. Você, por exemplo, estar numa igreja que seus pais são separados, e você conviver com outras pessoas que tem os pais ali, direitinho, Claro, ninguém quer ter os pais separados, mas coisas na vida acontecem, E muita gente às vezes não entende isso, Por isso a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, Traduzindo, quem dá a última palavra é Deus. Não importa como começou, não importa o que falaram, o que falam de você, de mim, não importa. Deus que está escrevendo a sua história, ou já escreveu a sua história. E ninguém pode apagar. Só Ele, e Ele não fará isso.
Ele escreveu uma história para mim, para você, de sucesso. E principalmente, e finalmente, uma história escrita no céu, onde nós um dia iremos morar com Ele, no arrebatamento da igreja. Então, permaneça firme na palavra de Deus. Não desanime, não entregue os pontos. Não tire a sua paz com coisas do passado, com coisas do presente, ou coisas que você imagina que virá no futuro. O futuro pertence a Deus. O que nós temos que fazer é plantar hoje no presente. O passado ficou para trás. Se você fez coisas boas, amém. Se fez coisas más, amém também. Deixa para lá. Se for o caso, ore. Se você tem sua mente carregada, pesada, ore. Peça perdão a Deus. Ele vai te perdoar. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida. Tome um posicionamento de crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E com certeza Deus te levantará para um novo tempo, para uma nova vida, para uma nova história. É isso que Deus te convida hoje. Melhor é o fim das coisas, ou seja, melhor as coisas que estão por vir, do que o princípio delas, ou seja, de como começou as coisas. Entende? Não importa como começou. Se você começou bem, amém também. Se começou bem lá no passado, glória a Deus. Mas muita gente chega na igreja quebrado, porque suas vidas foram destruídas no passado. O diabo literalmente destruiu casamentos, famílias, empresas, sonhos, tudo no passado. Aí você chega na igreja quebrado. E aí a palavra diz, não importa como começou. O importante é como vai ser. Que é Deus que te garante, é Deus que te protege. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida de mim e cuida de nós. Amém? No Salmo 127, para finalizar, fala assim, se o Senhor não guardar os muros, em vão vigia a sentinela. Entendeu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então perceba que tudo está em Deus. A nossa segurança, tudo vem de Deus. Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, sim. Nós temos que correr atrás, sim. Mas, querido, eu te falo um segredo espiritual. Sem a bênção de Deus, não há faculdade, não há indicação, não há QI, como a gente chama. Tem que ter a bênção de Deus. Crente não anda por vista, crente anda por fé. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós andamos principalmente pela fé, a fé do Filho de Deus que nos chamou. Amém? Deus abençoe o seu dia, que essa palavra te ajude. Compartilhe com o seu amigo. Amém? Deus te abençoe. Tchau.